Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom. De novo. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mas não adianta você cantar isso e ficar reclamando, né? Ai, como é bom agradecer ao Senhor, o calor dos infernos, né? Não adianta. Deus está de olho em você. Muito bem. Queridos filhos e filhas da igreja, o Eclesiástico usa hoje, na primeira leitura, duas metáforas. A metáfora da joeira e a metáfora da fornalha. E creio que seria interessante que nós as explicássemos e nos debruçássemos sobre elas, para que nós possamos de fato mergulhar nesse mistério da palavra de Deus, que sempre nos torna melhor do que nós somos. Então, primeiro, a metáfora do Eclesiástico da joeira. Vamos colocar uma joeira na tela, caso alguém nunca tenha visto uma joeira. Tá vendo aí? Isso aí é uma joeira. O que te lembra uma joeira? Ah, muito bem, uma peneira, né? Quem já teve que peneirar a areia, né? Na obra, né? Acho que todos nós fizemos essa experiência, né? Pegar a areia e deixar a areia mais fininha para a construção, né? Então, a joeira parece de fato essa peneira. Não é a peneira do pedreiro, né? Porque ela é feita de junco, né? Ela é feita de junco. Então, você está vendo aí, é uma espécie de peneira, né? Destinada a separar o trigo do joio. Por isso ficou o nome joeira, né? E também outras sementes que possam estar misturadas ali. Ela também em português tem o nome de ciranda e também o nome de crivo, né? Crivo quer dizer por onde passa como é que se diz? O ouro, né? Por onde passam as impurezas que são filtradas. Então passar pelo crivo de alguém é passar pelo juízo de alguém. Vocês sabem que a palavra crivo gerou a palavrinha que a gente usa muito, criticar. Sabia disso? E a palavra criticar vem do grego krinein, que significa examinar. Então, quando você critica, você está examinando algo ou alguém, né? Por isso, a raiz é a mesma, crivo. Então, para que serve essa joeira? Veja bem, naquele tempo, as mulheres, antes de moer o trigo, colocavam o trigo numa peneira e joeiravam com muito cuidado, para que de fato o trigo fosse puro, né? Para separá-lo das impurezas, das folhas, dos ciscos, da palha. Então, naquele tempo as coisas tinham qualidade. Agora você pega hoje, o que a gente toma no nosso café? Sendo honesto, graveto, folha moída, né? E outras coisas que nem vou te dizer, né? E aí se você pegar o pacote do café que está valendo peso de ouro, né? Dá para comparar o café ao dólar, né? Você vai ver um selinho do lado direito da embalagem, chama ABIC, que é o selo de pureza. E a grande maioria dele diz que não é café, é bebida à base de café. E o café bom vai para fora, né? Então a gente come ali, a gente faz de conta, né? Que está bebendo café, mas é um pouquinho de grão, muita folha e muito graveto e outras coisas, impurezas, né? Mas naquela época parecia que a turma era um pouco mais honesta, então elas usavam a joeira. Bota lá o dicionário em português para nós, é importante estudar, né? Joeirar, aí criou um verbo, vamos falar junto aí o dicionário, olha lá. Joeirar, vocês, agitar o trigo numa joeira. Que mais? Escolher, separando o bom do mal. Que mais? Selecionar. Então isso daí é a joeira. Nosso Senhor Jesus Cristo usou a metáfora da joeira com o Pedrão, com São Pedro. Você lembra? Ele olhou bem para Pedro, que tinha cambaleado na fé, falou: Pedro, Satanás quis joeirar você, como faz com a peneira, faz com o trigo, mas eu roguei por ti para você não cair, né? Olha que interessante. Agora olha que coisa, quem joeira geralmente é quem? O Satanás. Guarda essa informação.
Guarda essa informação. Agora, a segunda metáfora do Eclesiástico, se você prestou atenção, é a metáfora da fornalha. Bota a fornalha lá. Bota a fornalha. Aí, ó, tá vendo? Tá um pouco igual ao nosso clima, né? Então veja, quando você tem uma fábrica, uma indústria que fabrica vasos de barro ou de tijolo, como chama? Olaria. Eu morei perto de uma olaria lá no Mineirão, não sei se ainda tem, né? Perto da horta lá da comunidade, que faz tijolos, né? Sabe que ainda tem? Tem lá ainda, já faliu, né? Então tá bom, também faz tempo, né? Sou antigo já, né? Então, mas a olaria faz tijolos cozidos, né? E o tijolo para ficar firminho, depois que você modela ele, tem que passar pelo quê? Pelo fogo. Os oleiros, na época da Bíblia aí, eles não ficavam muito encantados com a beleza do vasinho quando o vasinho saía do forno. Podia ser até bonitinho, mas tinha que passar pelo, como você está vendo aí, ó, pelo calor da fornalha. E podia acontecer do vaso ser bonito, mas terminar em caco, não resistir ao fogo. E quando isso acontecia, o vaso era bonito por fora, mas não tinha qualidade e não prestava para ser vendido. Tudo bem até aqui? Todo mundo está acompanhando? Ô, glória! Agora vamos lá para levar umas pancadinhas. Pois bem, a palavra de Deus está nos dizendo hoje que nós, em relação aos outros, nos comportamos como as mulheres que peneiravam o trigo. Agitamos a peneira muitas e muitas vezes, sacudimos com insistência, jogamos para cima, expomos os erros de nossos irmãos ao vento, até das redes sociais, até que consigamos mostrar todos os seus defeitos, todas as impurezas e todas as falhas do nosso próximo, do nosso irmão e da nossa irmã. Então todas as vezes que você fica falando o defeito dos outros, você é uma joeira do Satanás. Você está peneirando o outro, se achando no direito de encontrar os seus defeitos, como se você fosse puro, santo e imaculado, mas você não é a Virgem Maria. E nós fazemos também como o oleiro na olaria. Submetemos nossos irmãos à prova de fogo e os mantemos durante meses, talvez anos, na fornalha do castigo, na fornalha do nosso crivo. Quantas vezes nós deixamos alguns de castigo, né? Não vou falar mais, vou legar minha fala, vai para o forno, vai para a minha lista negra. Colocamos no forno, irmão, a fim de que sobrem somente aqueles que julgamos estarem isentos de qualquer defeito. A verdade, porém, é que se examinássemos a nós mesmos com o mesmo rigor, descobriríamos não só os limites dos outros, mas também as nossas numerosas falhas. Vocês sabem que um dos livros mais vendidos no mundo, depois da Sagrada Escritura, é um livro que se chama, acho que muitos de vocês devem ter, se não tem é bom comprar, chama-se Imitação de Cristo. Alguém já teve, já leu? Levanta a mão, deixa eu ver. Meia dúzia, hein? Desse lado aqui, tá bom, um pouco também. Imitação de Cristo. Esse livro é um livro muito antigo. Dizem que quem escreveu foi Tomás de Kempis, não sei, só sei que é muito bom. Deveria a gente ler um capitulinho todo dia. E a vantagem ainda é que ele não tem começo, meio e fim, então você pode escolher qualquer um. Se você quiser abrir, não é tirar sorte não, viu? Tirar sorte é coisa de feiticeiro. Mas você pode abrir e naquele dia você ter aquela meditação. Nesse livro fala assim, uma coisa interessante, diz assim: nunca considere a fraqueza do teu irmão maior do que a tua. Olha que interessante. Nunca ache que o teu irmão é mais fraco do que você. Bonito, ó. Considere-se sempre mais fraco que o outro. E aí você vai crescer. Então, vamos fazer esse exercício. Não cai nessa bobagem, nessa besteira. Ai, nossa, sou fraco. Como aquele irmão é fraco, eu sou mais fraco do que ele. E Santo Agostinho também falava isso, né? No século V. Então, vamos fazer esse exercício espiritual. A fraqueza do irmão é menor que a minha, porque eu sou mais fraco do que ele. E se eu não cometi o crime lá que ele cometeu, é porque Deus está me segurando, porque senão eu faria pior. Isso também é Santo Agostinho, né? Então o livro Imitação de Cristo vai ajudar bastante a gente. O Freud era doidinho, né? Porque ele não acreditava em Deus, coitado. Mas
Mas ele falou umas coisas interessantes. Não é porque o homem não acreditava em Deus que vão jogar tudo que ele falou fora. Ele dizia assim, ficou famoso: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais do Pedro do que do Paulo. Porque a verdade é que cada um vê no outro aquilo que está em si, né? Essa que é a verdade. Quando algo no fulano te irrita, é porque você está precisando trabalhar aquilo em você. Não é o fulano que precisa mudar, é você. Ai, fulano me tira do sério. Precisa pôr o padre e contratar um terapeuta. Quando o outro está me afetando de maneira bastante significativa, pode ser, geralmente, que ele esteja interferindo na ideia central que eu tenho de mim mesmo e questionando as minhas convicções, que não são tão convictas assim, ou lembrando aspectos em mim que eu preciso melhorar. Vamos traduzir isso em miúdos. Uma pessoa é capaz de nos perturbar, de tirar a nossa paz, quando nos provoque alguma coisa que não está legal em nós. Por exemplo, às vezes o outro me incomoda porque ele é muito melhor do que eu, e eu fico com raiva, né? Mas esse cara é melhor do que eu nisso, naquilo, sei lá, desenha melhor do que eu, nada melhor do que eu, sei lá, fala melhor do que eu. Aí eu, em vez de procurar melhorar, eu me sinto incomodado. Porque o fulano me lembra o tempo todo, pelo simples fato de existir, de respirar, que eu estou acomodado e tenho que sair da minha zona de conforto, né? Então veja, não é assim também na lei do mercado? Quando você tem um produto bom, os outros produtos têm que se esforçar para atingir aquele nível. Agora, se você se cerca de gente medíocre, a chance de você ser medíocre é muito maior, né? Eu sempre tenho falado aqui, há 10 anos, pelos meus cálculos: cerquem-se de gente melhor do que você, na santidade, na intelectualidade, né? Na piedade, que a chance de você atingir a média deles e até ultrapassar é melhor. Jesus não falou hoje no Evangelho que o bom discípulo será igual ao mestre? Não é verdade? Então, cerque-se de gente competente, minha gente, né? Então, cabe sempre a reflexão do porquê uma pessoa nos incomoda, né? É bom de se perguntar, porque se uma pessoa me atrai, já tem alguma coisa nela que está despertando algo em mim. E se ela me repele e me causa repulsa, mais ainda. Quando você admira ou inveja alguém, olha que legal, tanto admirar quanto invejar alguém, ou sentir repulsa, sempre revela alguma coisa que está em você. Por essa razão, nenhum julgamento nosso pode ser definitivo. Eu tenho um compromisso com aquilo que eu estou vendo, mas também com a limitação que eu estou vendo, porque a nossa visão não é de Deus, ela é sempre fragmentada e limitada. A impressão que se tem, ainda mais nesses tempos de redes sociais, com a proliferação dos discursos de ódio, é que as pessoas falam mais mal do que bem das outras. Vocês repararam que é muito difícil ver um post na internet elogiando alguém? É difícil. O que você vê? Falando mal. E a verdade é que quanto mais frágeis nós nos sentimos, mais precisamos nos defender. E falar mal dos outros é uma ferramenta psíquica, patológica, que acaba sendo uma forma de defesa. Você que fala muito mal dos outros, deixa eu te ditar a real. É porque você percebe delitos, erros, pecados em você que você não tem coragem de mudar e confessar. Para fugir deles, você detecta mal nos outros. Simples assim. Mais claro que isso? Não sei como ser mais claro. Essa atitude funciona como uma estratégia para você lidar com suas próprias dificuldades. Falar mal dos outros é uma forma de compensar os seus complexos que não foram assumidos nem trabalhados. E aqui uma segunda coisa: vocês também têm que ser honestos, de fazer um exame de consciência e pensar assim: nos meus almoços, nas minhas jantas, quando eu converso com as pessoas, qual que é o tema central das minhas conversas?
Se 80, 90% for a vida do outro, você não está bem. Você não quer olhar para você mesmo. Você quer mudar o mundo, mas não entendeu que tem que começar mudando você, né? Agora, 20% da tua conversa é o outro, né? Por exemplo, você viu o Sebastião? Separou. Tá. Você viu a Dirce? Infartou. Tá. 20%. Mais de 20% é os outros. Você não anda bem. Sobre o que nós temos que falar? A palavra não falou hoje que o homem se revela quando ele fala? Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então veja bem, se você fala da vida alheia, mas você não fala, por exemplo, de Deus, do Evangelho, o que mais? De bons filmes, boas notícias, que mais? Literatura, que mais? Um lugar legal para passear, um restaurante legal para frequentar. Você está muito pobre, hein? Não de dinheiro, você está pobre de cultura, pobre de leitura, pobre de tudo. É muita pobreza. Então do que a gente fala? Do que a gente está se enchendo? Você lê bons livros, vê bons filmes, frequenta bons lugares que edificam? Se você faz isso, você tem boa conversa. Você não faz isso, nem conversar você sabe. Para conversar você tem que denegrir alguém lá na mesa, né? A gente tem que pensar muito nisso. Então falar muito dos outros é um sinal que a gente não anda bem. Está cheio de complexo. Tem que ir para o padre e para o terapeuta. E agora vamos terminar. Eu gosto muito da metáfora dos cachorrinhos. Ela parece bobinha, mas não é. Conta-se que alguns tempos atrás, em um distante pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Guarda esse nome, Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cachorrinho soube desse lugar e decidiu fazer uma visita. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão alegremente quanto ele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa pensou, que lugar maravilhoso, voltarei sempre aqui um montão de vezes. No mesmo vilarejo, tinha um outro cachorrinho que não era tão feliz como o primeiro. Decidiu visitar a casa também, ficou curioso. Escalou lentamente as escadas e olhou desconfiado através da porta. Quando viu 1000 olhares desconfiados e hostis que lhe olhavam fixamente, então rosnou e mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando para ele e mostrando os dentes para ele de volta. Quando saiu, o cachorrinho pensou, que lugar horrível, nunca mais eu volto aqui. Todos os rostos no mundo são espelhos, até daquelas pessoas dificilzinhas. Todos os rostos no mundo são espelhos. Que tipo de reflexos você vê nos rostos das pessoas que você encontra? Porque o que você pensa acerca dos outros diz mais respeito a você do que delas mesmas. E a reforma que tanto queremos fazer neste mundo, geralmente começa dentro de nós. Amém.